Olá, povo de Deus, sexta-feira, 26 de maio de 2023, sétima semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 25, 13b a 21 e João 21, de 15 a 19. Naqueles dias o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem aí alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, o sumo sacerdote e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal, mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Esse rei Agripa que temos em nosso texto hoje é o Agripa II, que vivia em incesto com a sua irmã Berenice, uma das mais famosas como mulher fatal da antiguidade. Teve muitos casamentos. Foi casada com seu tio, o rei Herodes II, foi amante preferida do imperador Tito, cunhada do governador Félix. Agripa II e Berenice foram ter como governador da província romana da Judéia, Festo. Seu nome vem de Festus, em latim, alegre. Festo fala de Paulo a Agripa, diz que ele foi acusado pelas autoridades que pediram processo contra ele em Jerusalém. Queriam que Paulo lhes fosse entregue para que o julgassem eles mesmos. A narrativa de Lucas procura mostrar a superioridade dos romanos que se gabavam de serem homens justos, que estavam muito acima dos bárbaros. De acordo com o relato de Lucas, Festo reconheceu que Paulo era inocente, que estava sendo vítima de intrigas das autoridades judaicas e que, diante da incapacidade de resolver a questão da briga entre Paulo e as autoridades judaicas, que debatiam sobre a ressurreição, pois Paulo afirmava que Jesus estava vivo, tendo ele já morrido. Então tentou encaminhar para uma autoridade maior. Perguntou se Paulo preferia ser julgado em Jerusalém, mas o apóstolo preferiu ir para Roma. Depois deste relato de Festo, Agripa interessou-se e quis ouvir pessoalmente Paulo e reconheceu a sua inocência. O apóstolo não deixou perder a boa ocasião para anunciar ao rei e à sua corte a boa nova da ressurreição, a ponto de Agripa afirmar: por pouco não me persuades a fazer-me cristão. A ressurreição de Jesus tornou-se tema de conversa na corte. Paulo não perde uma única oportunidade de anunciar Cristo morto e ressuscitado. Já antes o fizera diante do Sinédrio e diante de Festo. Tirando partido dos seus direitos de cidadão romano, dispôs-se a ir testemunhar em Roma diante do imperador. A coragem de Paulo é espantosa e obriga várias categorias de pessoas a confrontar-se
com o acontecimento da ressurreição de Jesus, fundamento do novo caminho de salvação, cuja notícia se ia espalhando pelo mundo. João 21, 15 e 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. O capítulo 21 de João é conhecido como apêndice ou epílogo. Foi acrescentado aos 20 capítulos do 4º evangelho. Nesse trecho de hoje, Simão é o centro da atenção do evangelista João, o pescador da Galiléia, chamado a ser pastor e a dar testemunho de Cristo pelo martírio. Jesus exige a Pedro uma confissão de fé e de amor antes de lhe confiar o cuidado pastoral da igreja. Trata-se de uma condição indispensável para o exercício da função de guia espiritual. Jesus pede 3 vezes essa confissão a Pedro. A insistência de Jesus no amor compreende-se na relação de filial intimidade que Pedro tinha com ele. No serviço pastoral, a relação de confiança e de comunhão com o Senhor precede a exigência das próprias qualidades humanas. Jesus conhece intimamente Pedro, mas exige-lhe uma confissão explícita de fé e de amor. Então, confia-lhe o serviço pastoral da igreja. Apacenta minhas ovelhas. Depois do ministério pastoral virá o testemunho do martírio. O verdadeiro amor vai até o dom da própria vida. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. Segue-me. Este mandato do Senhor é uma clara referência a outras palavras, tais como: não pode seguir-me agora, seguir-me-ás depois. É comum dizer-se que Pedro não era uma figura muito querida da comunidade joanina, que tinha destacado um outro discípulo, o chamado discípulo amado. Este acréscimo ao Evangelho resgata a imagem de Pedro e o obriga a fazer 3 declarações de fé ao Cristo para superar as 3 negações que havia feito. Em todo caso, aí está Pedro como uma liderança importante também na comunidade joanina. E ainda cabe ressaltar que a exigência para assumir o pastoreio na igreja é o amor a Jesus. Somente quem ama Jesus pode ser pastor na igreja. Um beijo no seu coração.